30 facadas. Não foi um crime de raiva momentânea. Não foi uma discussão que saiu do controle. Foi uma execução. Ele levantou o portão da garagem com um saco de roupa na mão. Pertences que a ex-mulher disse que precisava de lhe entregar. Simples assim. 30 segundos depois, o chão estava coberto de sangue. O que Filipe Jorge não sabia, o que ele nunca poderia imaginar, era que do outro lado daquele portão, camuflado na escuridão da garagem, estava o amante da sua mulher. 20 anos mais novo, com uma faca de cozinha na mão. 30 facadas, deixado a esvair-se em sangue no chão frio de betão. Os filhos a poucos metros de distância. E a mulher que o atraiu para ali, detida, solta, em liberdade durante mais de 2 anos, a fazer a vida dela enquanto o julgamento não chegava. Hoje vamos falar do caso que chocou Alverca e que dividiu Portugal. Hoje vamos falar de Filipe Jorge. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Alverca do Ribatejo fica a 20 km de Lisboa. Não é uma cidade de postais. Não tem monumentos, não tem praças históricas, não aparece nos guias turísticos. É uma cidade de trabalho, de gente que acorda cedo, pega no carro, atravessa a rotunda, entra na autoestrada, prédios de fachada cinzenta, condomínios fechados com câmaras de vigilância na entrada, garagens subterrâneas onde o eco dos passos ressoa mesmo quando não há ninguém. É exatamente o tipo de sítio onde ninguém espera que aconteça uma coisa assim. O condomínio chama-se Quinta da Ómnia, um nome que soa a tranquilidade, a ordem, a vida organizada. 16 anos foi o tempo que Filipe Jorge e Sílvia Jorge viveram ali. 16 anos de um casamento que começou com promessas, com 2 filhos, com a construção lenta e paciente de uma vida a 2 dentro daquele apartamento. Filipe Jorge tinha 43 anos. Trabalhava, sustentava a família, era pai de 2 filhos, um rapaz de 15 anos e uma rapariga de 13. Era o tipo de homem que aparece nas fotografias de família com o sorriso certo, no lugar certo, no momento certo. O tipo de homem que não imagina que a rotina construída ao longo de 16 anos pode transformar-se numa armadilha mortal. O casamento tinha entrado em colapso. Os 2 tinham deixado de dormir no mesmo quarto. A tensão acumulava-se em silêncio, na forma que as tensões domésticas habitualmente se acumulam, sem explosão, sem resolução, apenas com o peso crescente de 2 adultos que já não conseguem partilhar o mesmo espaço, sem que o ar fique espesso e irrespirável. E então Filipe Jorge descobriu que estava a ser traído. Sílvia Jorge tinha 45 anos. Trabalhava no sector da hotelaria, na área de relações públicas. Era uma mulher com presença profissional, com vida social ativa, com uma imagem cuidada e uma carreira que funcionava. Por fora, tudo tinha o aspecto que as vidas são supostas ter quando uma família ainda partilha o mesmo apartamento. Por dentro, havia outro homem. 2 anos antes do crime, Sílvia conheceu Bas de Ruyter através de uma aplicação de encontros na internet. Ele era natural dos Países Baixos, 20 anos mais novo do que ela. Tinha 25 anos quando Filipe Jorge morreu naquela garagem. 20 anos mais novo. Esta diferença de idades é um dos detalhes que a imprensa explorou com intensidade e compreende-se. Não é apenas um número, é o retrato de 2 mundos completamente diferentes. 2 universos que não tinham razão nenhuma para se cruzar, excepto por uma decisão que acabou por custar a vida de um homem de 43 anos num chão de betão em Alverca. Bas de Ruyter trabalhava como estafeta nos Países Baixos. Mas em tribunal, quando as perguntas chegaram, admitiria que as suas entregas não eram todas dentro da lei. Fazia também, segundo as suas próprias palavras em audiência, entregas de cocaína e haxixe. Era proveniente de uma família com recursos, com ligações ao futebol neerlandês. Um homem jovem e habituado a existir simultaneamente em 2 registros. A aparência pública respeitável e o que acontecia por baixo dela. Quando a relação com Sílvia começou, as viagens a Portugal tornaram-se regulares. Ele chegava, ficava dias, voltava. A vida dupla de Sílvia foi-se instalando com uma normalidade que a tornava cada vez mais difícil de sustentar. E o casamento com Filipe desmoronava-se a uma velocidade que ele tentava ainda compreender quando decidiu agir. Filipe Jorge sabia que estava a ser traído. E fez o que um homem que acredita na lei faz. Tentou proteger-se através dela. Antes da sua morte, Filipe apresentou uma queixa formal às autoridades. O casamento de 16 anos não tinha sido feito apenas de desgaste silencioso,
e camas separadas. Havia episódios de tensão e violência que chegaram ao conhecimento das forças de segurança. Filipe documentou, registou, buscou proteção legal da única forma que o Estado disponibiliza, enchendo formulários, assinando declarações, confiando que o sistema funcionaria. 12 dias depois da separação formal, estava morto na garagem do condomínio onde tinha vivido 16 anos. 12 dias. É o tempo que existiu entre o fim oficial de um casamento de 16 anos e uma execução a 30 facadas num espaço subterrâneo. É menos do que a maioria dos processos administrativos demora a ser processada. É menos do que o tempo que os filhos de Filipe demoraram a perceber que o pai não voltava. A separação tinha acontecido. Filipe saiu do apartamento, mas os filhos ficaram. O rapaz de 15 e a rapariga de 13 continuavam a viver naquele condomínio, naquele edifício, naquele prédio com a garagem no piso inferior. E Filipe continuava a aparecer porque era o que os pais fazem. Aparecem, mesmo quando dói, porque do outro lado estão os filhos. É também a razão pela qual os filhos estavam em casa quando o pai morreu lá embaixo. No dia 25 de fevereiro de 2023, Bas de Ruster tinha chegado a Portugal na véspera. Não ficou em casa de Sílvia, ficou num hostel em Vila Franca de Xira, a apenas alguns quilómetros de Alverca, mas suficientemente longe para não ser visto chegando. Um detalhe aparentemente menor que o Ministério Público colocou no centro absoluto da tese do plano premeditado. Ele estava no país, mas não estava com ela. Estava escondido, à espera do momento certo. Sílvia foi buscar Filipe, levou-o de carro até ao condomínio. Desceram até à garagem. Do outro lado do portão que Filipe ia levantar, havia uma faca de 33 centímetros, uma segunda faca de 27 centímetros e luvas de nitrilo, as luvas transparentes de látex que os técnicos de laboratório e de limpeza usam e que qualquer pessoa usa quando não quer que as suas impressões digitais fiquem registadas em nenhuma superfície. Bas de Ruster estava dentro da garagem, no escuro, à espera. A arquitetura daquele espaço importa. Garagens subterrâneas como esta têm uma propriedade específica. Quem está dentro no escuro vê a silhueta de quem entra contra a luz exterior muito antes de quem entra conseguir distinguir qualquer coisa no interior. É física e contraste de luminosidade. Quando Filipe levantou o portão e entrou, os seus olhos ainda estavam calibrados para a luz do exterior. Bas já o via há vários segundos. Nesse momento já era tarde demais. O que aconteceu nos segundos e minutos seguintes é onde as versões dos dois arguidos entram em colapso completo e irreconciliável. E é também onde o julgamento vai ter de encontrar a verdade. Para o Ministério Público, a narrativa é direta e fria. Sílvia e Bas desceram à garagem preparados para matar. As luvas de nitrilo, as duas facas de tamanhos diferentes, a presença de Bas num hostel a quilómetros de distância, para não ser associado ao local, nada foi acidental. Foi um plano construído pelos dois, executado pelos dois, com Filipe Jorge como alvo único e definido desde o início. Para Sílvia, aconteceu outra coisa. A sua versão, apresentada ao Tribunal de Júri em maio de 2026. Ela não desferiu nenhum golpe. Quando percebeu que havia um confronto violento na garagem, entrou em pânico, correu a pedir socorro. Quando voltou, Filipe estava no chão, a morrer. Ela não sabia que Bas estava ali antes de chegarem. Não sabia das facas, não planeou nada, é inocente. Para Bas, a versão é outra. Filipe foi o primeiro a ser agressivo. Houve uma altercação. Ele reagiu instintivamente. O que fez foi legítima defesa de si próprio face a um ataque que não iniciou. A polícia judiciária chegou à garagem da Quinta da Ómnia e encontrou uma cena que não suportava nenhuma dessas narrativas de espontaneidade. Os vestígios de sangue no chão de betão documentavam cada momento da agonia de Filipe Jorge. Os ferimentos incluíam golpes no pescoço, na cabeça, na nuca e nas mãos. As mãos. Este é o detalhe que a medicina forense lê com mais peso e com mais frieza. Ferimentos defensivos nas palmas e nos dedos significam que a vítima tentou parar o que estava a acontecer, que levantou os braços, que interpôs as mãos entre o seu corpo e a lâmina, que percebeu em algum momento daquele ataque que estava a morrer e que tentou, com as mãos nuas, travar uma faca de 33 centímetros. Filipe percebeu e tentou, com as mãos. Os filhos estavam em casa, o rapaz de 15 e a rapariga de 13, a fazer o que se faz numa tarde de fevereiro em casa, a poucos metros, na vertical.
o pai morria sozinho no chão frio de betão. O óbito foi declarado no local pelos meios de socorro. Filipe Jorge tinha 43 anos. A polícia judiciária deteve os dois arguidos ainda no dia 25 de fevereiro de 2023. Sílvia e Bas foram presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Loures. Prisão preventiva para ambos. Portugal assistiu. Respirou com a sensação de que a justiça ia funcionar. 6 meses depois, a lei obrigou a libertá-los. E foi aqui que o caso ganhou uma dimensão que o país não esperava. O artigo 215 do Código de Processo Penal português é inequívoco. Em crimes de homicídio qualificado, o prazo máximo de prisão preventiva durante a fase de inquérito é de 6 meses. Passado esse prazo, sem que o julgamento tenha tido início formal, os arguidos têm de ser libertados. Não é uma decisão discricionária do juiz. Não é algo que o Ministério Público possa impedir. É uma imposição legal que existe para garantir que ninguém permanece preso indefinidamente sem sentença, um princípio basilar do Estado de Direito democrático. É uma garantia legítima, necessária, que existe para proteger direitos fundamentais de pessoas que, até sentença transitada em julgado, são legalmente presumidas inocentes. Mas o que esse princípio produziu neste caso concreto foi o seguinte resultado. Em setembro de 2023, 6 meses e alguns dias depois de Filipe Jorge ter morrido no chão da garagem da Quinta da Ómnia, os dois arguidos acusados de o terem matado saíram da prisão e foram fazer as suas vidas. Sílvia retomou a sua atividade profissional, Bas de Ruster, que perdeu 2 dentes da frente durante os meses de detenção preventiva, em circunstâncias que não foram publicamente esclarecidas, regressou aos Países Baixos. Encontrou emprego remoto numa empresa de ar-condicionado, em serviço de apoio ao cliente. Ambos aguardaram o julgamento com termo de identidade e residência, a obrigação legal de comunicar qualquer mudança de morada às autoridades portuguesas. E apenas isso. 2 anos e meses de espera. Durante esse tempo, os filhos de Filipe Jorge cresceram. O rapaz passou de 15 para 17 anos. A rapariga de 13 para 15. Cresceram em casa, da mãe que está acusada de ter participado ativamente na morte do pai. Cresceram com essa realidade presente todos os dias, em silêncio, na mesma divisão onde comem, dormem e tentam viver. O julgamento de Sílvia Jorge e Bas de Ruster teve início a 4 de maio de 2026, no Tribunal de Loures. 3 anos, 2 meses e 8 dias depois do homicídio. Julgado perante tribunal de júri, o que significa que cidadãos comuns, escolhidos aleatoriamente, vão ter uma palavra direta e vinculativa na determinação da culpa ou inocência dos dois arguidos. Na primeira sessão, Sílvia tomou a palavra e manteve a versão que apresentou desde a primeira hora. Não esfaqueou o marido, não estava ciente de que Bas estava na garagem quando chegaram. Correu a pedir ajuda quando percebeu a dimensão do que acontecia. É inocente. A defesa de Bas construiu o argumento central em torno de um relatório psiquiátrico, produzido antes do julgamento. Uma psiquiatra forense avaliou o arguido e o documento que produziu tornou-se o eixo da estratégia defensiva. O relatório conclui que, no momento do crime, Bas sofreu uma anomalia psíquica. As palavras exatas da perita lidas em audiência são estas. No momento do acto, a intensidade e força do impulso agressivo ofuscou e suplantou, pela duração da ação, a capacidade de autodeterminação conforme a consciência da ilicitude do acto. A imprensa chamou-lhe Síndrome de Hulk. O termo não é clínico, é a simplificação jornalística de algo que tem consequências jurídicas muito precisas no sistema penal português. A ideia central é esta. Bas não controlava o que fazia. O impulso era de tal intensidade que sobrepôs completamente a capacidade racional de parar. O artigo 20º do Código Penal português estabelece que é inimputável quem, no momento do crime, por força de anomalia psíquica, for incapaz de avaliar a ilicitude do acto ou de se determinar de acordo com essa avaliação. Se o júri aceitar o argumento da psiquiatra, se concluir que Bas estava genuinamente num estado que o privou da capacidade de parar, ele pode ser declarado inimputável. E a consequência direta não é prisão, é internamento em estabelecimento psiquiátrico, pelo período que o tribunal considerar necessário para tratamento. Mas o júri vai ter de pesar esse argumento contra algo concreto e documentado. De um lado, o relatório psiquiátrico e a tese do impulso incontrolável que apagou a consciência da ilicitude. Do outro lado, um homem que viajou
deliberadamente de outro país, para estar em Portugal naquele dia específico, que ficou escondido num hostel a quilómetros de distância, para não ser visto chegando, que tinha 2 facas de tamanhos diferentes e luvas de nitril numa garagem subterrânea, que só saiu desse espaço depois de Filipe Jorge ter deixado de se mexer. A legítima defesa e a anomalia psíquica são 2 argumentos que o júri vai ter de avaliar contra 30 facadas, contra os ferimentos defensivos nas mãos de um homem de 43 anos que tentou travar uma lâmina com os próprios dedos. O que ficou para trás, além de Filipe Jorge, são 2 filhos que vão ter de carregar o peso do veredicto deste julgamento pelo resto das suas vidas. Independentemente do que o júri decidir, nada devolve o pai. Nada apaga o dia 25 de fevereiro de 2023. Nada fecha o portão da garagem antes dele o ter levantado. O tribunal vai decidir se 30 facadas justificam legítima defesa. O que você decidiria? Deixe a sua sentença nos comentários e subscreva o arquivo criminal para acompanhar o desfecho. Este julgamento ainda não terminou e quando terminar vamos estar cá. Se este caso te fez pensar, dá like, partilha com alguém que precise de saber e ativa as notificações para não perderes o próximo caso. Até ao próximo arquivo criminal. Até lá!